Dando sequência no nosso trabalho interdisciplinar, nós vamos conversar agora com um engenheiro de trabalho, Alexandre Turra, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele relacionadas a Lehr e Dort, mas abrangendo todos os setores produtivos que existem, não somente os meios de produção de eletroeletrônicos. E nesse sentido, então, eu começo te perguntando, quais são os efeitos mais frequentes no teu dia a dia, nas suas funções que tu ocupa relacionadas à Lehr e à Dort? Os principais sintomas da Lehr e da Dort, então até eu fiz questão de anotar aqui para não estar esquecendo das várias causas, né, dos problemas que ela causa, é a dor e o formigamento. Então, essa dor muitas vezes pode ser principalmente nos membros superiores, nas mãos, no pulso, cotovelo e ombro. Em alguns casos, quando o trabalho é um trabalho que exige muita força física, ela pode também estar relacionada com dores, né, lombalgia, dor na coluna, principalmente problemas lombares e na coluna. O estresse também, então toda essa questão relacionada à Lehr e à Dort, ela tem o início então com a dor, com o formigamento, e passa também pelo processo então do estresse psíquico do próprio trabalhador, que ele não consegue mais realizar aqueles trabalhos que ele realizava com certa tranquilidade no cotidiano. Então ele passa a muitas vezes não conseguir realizar o trabalho, o que vem abalar ele. Problemas emocionais, muitas vezes o trabalhador, infelizmente, mesmo sendo provado que ele está com uma doença ocupacional, seja a Lehr ou seja o agravo que é a Dort, muitas vezes os próprios colegas ou a direção da empresa, o empregador, enfim, começa a taxar aquele trabalhador, será que ele não está fazendo um corpo mole? Então começa esse efeito no emocional do trabalhador. Com certeza esse trabalhador ele precisa de total assistência, sendo da empresa, assistência médica, e nesse sentido eu te pergunto, quais são os setores produtivos que mais apresentam trabalhadores com essa ocorrência de lesões? São vários os setores que apresentam problemas relacionados à Lehr e à Dort. Posso citar aqui um exemplo, nós estamos aqui com esse computador, felizmente todo adaptado, né, com um suporte para ele ficar no nível aqui para que eu possa estar digitando tranquilamente, né? Enfim, esse posto de trabalho ele foi adaptado. Então, quantos setores administrativos existem? Praticamente toda empresa hoje em dia tem um setor administrativo e tem o aparato de informática. Esse posto de trabalho tem que estar totalmente adaptado. Quais seriam as medidas de prevenção a serem tomadas por parte da empresa e por parte do trabalhador? O que ele pode fazer para estar cuidando mais da sua saúde nessa rotina que ele está inserida na sua empresa, na sua fábrica? Muito boa essa tua pergunta. É fundamental, eu sempre fui defensor que o momento da contratação é fundamental para muitas vezes até conter o aparecimento de uma Lehr e de uma Dort. Não que nós não temos que ter políticas, né, relacionadas aos postos de trabalho. Seja com algumas melhorias no posto de trabalho, deixando que o trabalhador consiga trabalhar numa posição correta, sem ficar numa posição que vai desencadear uma doença nele, ou mesmo a troca da mobília do trabalho. Então é importante frisar que nós não podemos fazer com que os trabalhadores se adequem ao posto de trabalho. E sim, nós temos que adequar o nosso posto de trabalho às características físicas do trabalhador. Parece então que, meio que clichê, mas prevenção realmente é a palavra. Muito obrigado, Alexandre, pela sua entrevista e por compartilhar conosco os seus conhecimentos e nós terminamos assim então a nossa apresentação do Interdisciplinar. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Obrigado.